sabe o que vai fazer nesse feriado de carnaval? Por aqui eu vou tentar ler o máximo que eu conseguir, e se você também é do bloquinho de leituras, eu vou te indicar 5 livros de fantasias que eu amei e eu acho que você vai gostar também. A minha primeira indicação é o livro O Príncipe Cruel. E nessa história a gente conhece a Judy quando ela tinha apenas 7 anos e foi levada para o reino das fadas após ter presenciado o assassinato de seus pais. Porém, 10 anos depois, a Judy quer ser como eles, ela quer ser linda e imortal e fazer parte do reino das fadas, mesmo que ela seja uma humana. O problema disso tudo é que o povo desse reino despreza os humanos, principalmente o príncipe Cardan, que é o filho mais jovem do grande rei. Então por que Judy gostaria de ser como eles? Então, para que ela consiga um lugar na alta corte, Judy vai precisar desafiá-lo e enfrentar todas as consequências que isso irá lhe trazer. Totalmente envolvida em intrigas e traições do palácio, ela acaba descobrindo suas próprias habilidades e truques. Tudo fica ainda mais intenso quando ela precisa fazer uma perigosa aliança para salvar suas irmãs e até mesmo o próprio reino. Só por essa premissa já é possível perceber quantas reviravoltas essa obra vai proporcionar, né? E realmente não é diferente, porque aqui conhecemos personagens únicos, muitos acontecimentos inesperados e uma traição que até poderia ser prevista, mas que a gente acaba não querendo acreditar. Mas é tudo isso que deixa o livro ainda melhor e mais envolvente. Essa obra ela foi muito hypada e eu confesso que eu tinha receio de não gostar, mas assim que eu comecei essa trama, eu fiquei totalmente envolvida com tudo que a Holly Black estava apresentando ali. A sua escrita é muito viciante e a forma como ela apresenta todo o cenário do Reino das Fadas e descreve os personagens deixa com aquele gostinho de quero mais. Não dá vontade de parar de ler esse livro até descobrir como tudo irá acabar. Mas tem uma parte específica da história que é realmente impossível largar o livro, pois trouxe aquela sensação de não consigo respirar, não tenho tempo para respirar e eu preciso de respostas. Praticamente essa sensação e eu amei. Além de todo esse cenário fantástico, a autora também apresenta algumas questões mais políticas, principalmente quando há o início de uma guerra civil. Claro que tudo isso é encaixado perfeitamente no contexto, deixando a leitura ainda mais envolvente e mais emocionante. E por fim, há também uma pitadinha de romance. Então, como deixar essa obra melhor? A resposta é que assim, não existe. A Holly Black soube como colocar todos os elementos essenciais nessa história e trabalhou perfeitamente bem cada um deles. Então eu indico demais O Príncipe Cruel para todos que amam uma história de fantasia ou quer começar no gênero. Garanto que é uma obra perfeita para qualquer momento. A minha segunda indicação é o livro Reino de Intrigas, e nessa história a gente vai conhecer a Alizé, uma serva considerada descartável por todos. O que ninguém imagina é que ela é uma herdeira há muito tempo perdida de um reino e que é forçada a se esconder por conta de seus poderes. Por outro lado, a gente conhece o Canhan, o príncipe herdeiro, que ouviu as profecias que previam a morte de seu rei. Mas algo que ele nunca imaginou é que aquela criada de olhos estranhos, a garota que ele não consegue tirar de sua cabeça, poderia um dia dominar todo esse reino. E é desse momento em diante que inúmeras coisas começam a acontecer e traz impérios conflitantes, romance proibido e uma rainha que está destinada a salvar seu povo. Gente, que livro! No começo nós vamos entendendo sobre os personagens, sobre os reinos e como tudo vai desenrolar. Acredito que esse é um ponto muito comum em livros de fantasia. Afinal, nós precisamos entender todo esse mundo criado, como as coisas vão acontecer. E a forma como a autora trouxe aqui me conquistou logo de cara. Quando os capítulos vão avançando e acontecendo, fui ficando mais presa na trama, mais curiosa. Um pouco antes da página 200, alguns acontecimentos já se tornaram marcantes para mim, mostrando como a Alice é uma personagem forte, que tem um potencial gigantesco, que no momento certo será revelado. Mas além disso, também começamos a observar o romance proibido, e eu confesso que eu amo livros de fantasia com romance, e isso ganha meu coração de uma forma inexplicável. Os outros personagens que aparecem ao longo dessa narrativa também conseguem instigar e chamar bastante atenção. É perceptível como eles têm uma importância enorme nessa trama e que terão ainda mais nos próximos livros dessa série. Então, narrado em terceira pessoa, a autora soube como conquistar meu coração, apresentando de uma forma bem detalhada todo o reino e todos os elementos necessários, e no final deixou aquela necessidade de respostas, sabe? Então, Reino de Intrigas é o primeiro livro de uma série que vale muito a pena dar uma chance.
Minha terceira indicação é o livro Castelos em Seus Ossos. E nessa história nós vamos conhecer 3 irmãs que são Beatriz, Daphne e Sofironia, que são as irmãs belas, inteligentes e reservadas. Só que ninguém sabe que por trás dessa fachada de noivas perfeitas, elas não são nada inocentes. Elas foram treinadas na arte de falsificação dos venenos e da sedução. O objetivo é que elas saiam da terra natal e encontrem um príncipe. Só que é claro que não é tão simples assim. Elas precisam encontrar um príncipe para que consigam derrubar a monarquia de cada lugar. Tudo isso é só a primeira etapa. As princesas passaram muito tempo se aprimorando, cada uma com a sua própria habilidade, só que elas não estavam preparadas para todas as ameaças, segredos e inimigos que elas enfrentariam ao longo dessa jornada. E além de tudo isso, o futuro delas também está em jogo. Esse é o primeiro livro de uma trilogia e narrado em terceira pessoa, a autora trouxe bastante sobre as habilidades de cada uma dessas personagens e em cada capítulo conhecemos mais sobre cada uma delas, entendemos como elas pretendiam usar seus poderes e como elas irão derrubar a monarquia. Então os primeiros capítulos são um pouquinho mais lentos, introduzindo todos esses detalhes e as coisas começam a acontecer gradativamente e em um determinado momento fiquei completamente envolvida na narrativa e com todos os acontecimentos descritos. E fica quase impossível largar o livro porque a cada capítulo a vontade de buscar respostas fica ainda maior. Então, com reviravoltas eletrizantes nos últimos capítulos, Castelo em Seus Ossos é aquele livro que conquista bastante, onde vemos personagens fortes que sabem persuadir, aprender a se virarem sozinhas e vão reestruturando todos os planos da sua própria maneira e quando necessário. É aquele livro que não tem foco no romance. Há algumas migalhas ao longo dos capítulos. O foco maior está em sobreviver e seguir o plano. Então, com capítulos curtos, uma escrita fluida e cativante, o final vai causar um misto de sentimentos que vai dar vontade de pegar a continuação logo em seguida para entender tudo aquilo. Minha quarta indicação é o livro Sombria e Solitária Maldição. E nessa história a gente conhece o príncipe Ren, que foi amaldiçoado por uma poderosa feiticeira. Ele foi condenado a repetir seu aniversário de 18 anos por sucessivos outonos. Com a chegada de cada estação, ele se transforma num monstro, onde não tem consciência de seus atos e acaba destruindo tudo que está em sua frente. Mas há apenas uma maneira de quebrar esse feitiço. Ele precisa encontrar uma garota e ela precisa se apaixonar por ele. Por outro lado, a gente conhece a Harper, que nunca teve uma vida tão simples. Ela nasceu com uma restrição de movimento causada por uma paralisia cerebral. Seu pai abandonou a família, sua mãe está morrendo e seu irmão assumiu todas as dívidas deixadas pelo seu pai e isso causou inúmeras complicações em sua vida. Porém, o que ela não esperava é que quando ela fosse salvar uma desconhecida em Washington, ela seria atraída para um reino distante e encantado. E sem entender onde ela está, o que está acontecendo, Harper vai começar a desvendar muitos segredos daquele reino, tudo que assombra o local. Assim como ele também vai encontrar esperança por ela estar lá naquele reino. Só que forças poderosas se erguem e eles vão precisar unir forças, deixar todas as diferenças de lado para conseguir fazer com que o reino sobreviva e eles também. Eu acho que você deve ter percebido uma semelhança com A Bela e a Fera, né? Exatamente isso que Sombria e Solitária Maldição proporciona. É uma releitura de um clássico da Disney maravilhoso e aqui a autora soube criar um universo cheio de fantasia, mistério, aventura, com cenas eletrizantes e de tirar o fôlego. A cada capítulo eu queria saber mais, eu queria saber o que iria acontecer. Foi uma leitura que me conquistou logo na primeira página e me instigou muito a continuar. Tanto é que eu fiz a leitura desse calhamaço com mais de 500 páginas em 3 dias, de tão viciante que essa leitura é. Os cenários que encontramos nesse livro é realmente único. A forma como a autora narrou cada acontecimento, cada pedacinho da cidade de Emberfall, de todos os locais que Ren e Harper percorreram, fez com que eu visualizasse perfeitamente as cenas e me sentisse parte dessa trama. Este é o primeiro livro de uma trilogia e com uma escrita viciante, envolvente e bem intensa, esse livro é capaz de conquistar de uma forma única, então eu recomendo demais. E a minha última indicação é o livro As Quatro Rainhas Mortas, onde em Quadara, 4 rainhas governam. Cada uma representa o seu próprio quadrante. Aires representa Archia, a ilha de terras férteis. Cora representa Eonia e toda a sua tecnologia. Margaret representa Tória e toda a soberania dos curiosos habitantes. E Estessa representa Ludia, o quadrante que encontra-se diversão e arte. Apesar de cada quadrante se conectar, elas governam separadamente, mas todas respeitam as leis das rainhas, buscando sempre o melhor para a nação. O problema é que todas possuem segredos.
assim como Keraline, uma jovem de 17 anos. Toriana é a maior mentirosa do continente e está em busca de respostas. Ela é a única capaz de desvendar os mistérios, entregar o chip de comunicação contendo as mais diversas memórias e até mesmo como as 4 rainhas serão mortas. Esse é um livro único de fantasia, algo bem diferente, mas que me instigou bastante em fazer a leitura. E devo dizer que inicialmente fiquei um pouco confusa, principalmente em entender a posição de cada rainha em cada quadrante e a sua jornada, mas ao decorrer dos capítulos ficou fácil identificar a forma como cada uma governava. E como eu disse, apesar delas governarem juntas, mas separadas, elas seguem as 10 leis das rainhas, onde, por exemplo, precisam manter a paz entre os quadrantes, assim como gerar uma herdeira até os 45 anos e não pode demonstrar nenhum tipo de amor. Porém, nem tudo é perfeito. Como eu falei também, existe um segredo que assombra os quadrantes, assim como existe um romance proibido e poucos dias para pegar o assassino. E é a partir desse ponto que o livro ganha um grande desenrolar e me deixou completamente presa na trama. Os capítulos eles são intercalados no ponto de vista de cada rainha, até mesmo de Kelarii, fazendo com que a gente consiga entender tudo e todo o mistério envolvido nesse enredo. E em muitos momentos eu desconfiei de diversos personagens, tanto dos principais quanto dos secundários. Mas o resultado final do livro foi bem diferente do que eu esperava e eu gostei. Há segredos que não conseguimos desvendar, pelo menos não logo de cara. Então, As 4 Rainhas Mortas foi uma leitura muito boa e uma leitura que cumpre o que promete: fantasia e mistério. É um livro que prende, que conquista e nos faz desejar encontrar o verdadeiro vilão dessa história. Mas é isso, leitores. Espero que vocês tenham gostado de conhecer essas 5 obras de fantasia que eu apresentei. Como eu falei, são obras que me conquistaram bastante. Tenho o hábito de ler muitos romances, mas gosto de me aventurar por fantasias e essas, sem dúvida, vale a pena dar uma chance. Aproveite para deixar aqui nos comentários qual o seu livro de fantasia favorito, porque eu quero me aventurar mais pelo gênero. E lembrando que o link de cada uma dessas obras que eu apresentei estão na descrição desse vídeo. E por fim, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos!